Doutor André, hoje você é advogado. Sim. E você pode se apresentar pelo público para nós, por favor? Sim. Meu nome é André Castro de Souza, sou advogado, militante na cidade de Itajaí, estado de Santa Catarina. Sou especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e mestrando em Direito Judiciário pela Universidade do Minho, em Portugal. Tudo bem. Como advogado, qual a função de um advogado? Bem, a função do advogado primeiramente, assessorar, a sociedade, aqueles que buscam o serviço de advogados, juridicamente, ajudar as pessoas, a sociedade, a entender os seus direitos, e se ficar verificado que houve alguma violação dos seus direitos, o advogado vai analisar a situação, se há provas suficientes para demandar em juízo, e havendo provas suficientes, havendo fundamentação, se o litígio há fundamentação, e sim entrar com uma ação judicial, buscar a prestação da tutela jurisdicional para resolver a o litígio do cliente. Mas qual é o seu especialista? Porque você é advogado, certo? Sim. Mas você tem uma especialização. Sim. Em? Direito do trabalho. Direito do trabalho. Isso. Então a gente vai falar sobre o trabalho hoje. Isso. Quais os direitos dos Sim. trabalhadores. Uhum. E é assim. Minha primeira pergunta, doutor André. Sim. Como você conseguir explicar para nós o conceito diarista e funcionário? Ok. Primeiramente, a gente tem que diferenciar duas situações, Essa palavra funcionário, que você utilizou, eu vou utilizar a palavra empregado. Empregado. Tá, ok? É a mesma coisa, mas enfim, Sim. empregado. Tá? E diarista, eu acredito que quando você me falou essa palavra, você quis dizer talvez aquele que é prestador de serviços. Exatamente. Certo? Okay. E receber pelo dia. Isso. Só que acontece uma coisa, que se nós utilizarmos o termo diarista como prestador de serviços, pode haver uma confusão pela questão da acepção legal do termo. Então, qual é a questão? Qual é a diferença? É o seguinte, para você ser considerado um empregado, um funcionário, um empregado, você deve cumprir com alguns requisitos que a lei impõe. Tá? Esses requisitos são a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade, pessoa física e a habitualidade. Então, se o teu trabalho, para aquela pessoa que você presta serviço, você tem todos esses requisitos que eu falei, então você é um empregado. Se faltar é cumulativo. Se faltar um desses requisitos, você não é um empregado, você é um prestador de serviço autônomo. Tá? Qual é a consequência jurídica disso? De você ser um e outro. A diferença é que quando você é empregado, você está protegido pela legislação trabalhista. Você tem uma série de direitos, como 13º, como férias, como seguro-desemprego, FGTS, Agora, se for um prestador de serviço autônomo, ele não tem esses direitos. Tá? Então, a grande divisor de águas aqui tem aqueles requisitos. Tá? Então, a questão do diarista pode acontecer de uma pessoa trabalhar de forma diária, só que essa diária ela é habitual. Por exemplo, o que é habitual? É quando o empregado e o empregador, os dois têm a expectativa de que o empregado vai sempre no mesmo dia da semana prestar serviço. Sim. Quando isso acontece, nós temos a figura da habitualidade. Por mais que a pessoa não trabalhe todos os dias. Quando a pessoa trabalha todos os dias, é continuidade. Quando trabalha, não precisa trabalhar todos os dias, mas quando tem uma expectativa de trabalhar toda quarta e quinta, por exemplo, toda sexta-feira e segunda-feira, aí nós temos uma habitualidade. Veja que aparentemente é uma diária, porque você faz por dia, mas está caracterizada a habitualidade. Se ficar comprovado todos os requisitos que eu te falei, é um emprego. É um empregado, tem direito aos direitos. Você quer dizer, um diarista nesse sentido vai ter o mesmo direito que um funcionário? Sim, se tiver habitualidade, sim. Só que daí, óbvio, tem que provar isso em juízo, obviamente. Então, você vai, enfim, protocolar uma ação judicial, e você vai ter que provar para o juiz que aquela diária, enfim, que aquela terça e quinta era sempre, era habitual aquilo ali. Aquilo ali era algo, não era esporadicamente, não era algo que pudesse ser mudado, não, era algo habitual.
Ok. Deve ser seguidas, né? Isso. Tá, entendo. Quais são os direitos de um diarista e um funcionário? Bem, eu respondi também um pouco É, antes ali. um pouco. Então, os direitos, 13º salário. 13º salário, como o próprio nome diz, um salário que além do 12º, você recebe o salário de janeiro, fevereiro até dezembro, né, normalmente, e você tem mais né, um mês que na verdade não existiria no ano, certo? Então você recebe esse 13º, obviamente, se você entrar no meio do ano, você vai receber proporcional esse 13º. Vai ser 12avos, 12avos, dependendo da quantidade de meses que para findar até o ano, né? As férias comumente é de 30 dias. Tem algumas situações que você pode vender as férias, sim, ok? Mas é de 30 dias. Vender as férias? Vender as férias, como sim. A venda de férias, ela funciona... É legal de fazer? É legal. Você vende, na verdade, no máximo, o limite legal é de 10 dias. Você não pode vender as férias inteiras. Ok? Então, você tem 30 dias de férias, você pode vender 10 dias e você vai descansar 20 dias e você vai vender as 10. No ano, você tem 30 dias de férias no ano. Sim. Então, se você quer vender 10 dias, como seria? Você vai comunicar o teu patrão, né, o teu empregador, 15 dias antes do fim do período aquisitivo. Com a sua pergunta começa a ficar um pouco mais profunda a situação. Né? Então, o que acontece? O que é período aquisitivo? Quando você entra na empresa, dali 12 meses, conclui-se um período aquisitivo. Aquisitivo de adquirir o direito às férias. Então, antes de terminar esse período de 12 meses, você tem 15 dias antes de terminar o prazo de 15 dias para comunicar ao seu empregador que você quer vender as férias. Quando acaba o período aquisitivo, então começa um outro período, que é o período concessivo, que é o mais 12 meses a partir do fim desse. Começa um outro período, também de 12, que é o período concessivo, e ali é o período que o empregador tem direito, né, tem a obrigação, na verdade, de te dar as férias. Ele tem a obrigação, mas ele tem o direito também de escolher quando ele quiser dar. Ok? E agora, quando uma empresa mandou um funcionário, um empregador e um trabalhador ir embora sem aviso, o que deveria fazer este funcionário, o trabalhador? Sim, ok. Ou seja, um diarista que no caso, se estiver enquadrado como empregado. Né? Exatamente. Vamos lá. Então, o que acontece? Se o empregador demite sem um aviso prévio, né? Tem mínimo de 30 dias, o que acontece? O que deveria acontecer? Quando o empregador ele demite, em tese, ele tem que dar 30 dias de aviso. Se ele não der, ele tem que indenizar esse período. Então, ele paga o valor da remuneração que o empregado teria direito naquele período que ele ia trabalhar. Né? A ideia do aviso prévio é que o empregado use aquele período de aviso para procurar um novo emprego. Tanto que, segundo a CLT, a nossa legislação trabalhista, ela determina que o empregador tem o dever de escolher entre duas hipóteses. Ou, escolher duas hipóteses nesse período de 30 dias, que é ou dar uma folga contínua de 7 dias, dentro desse período de 30 dias. Ou deixar o empregado sair da jornada de trabalho 2 horas antes de findá-la. Esse período é para quê? É para que ele possa procurar um novo emprego. Ok? Então, se isso não ocorre, o aviso prévio é nulo. Então, tem que ser feito novamente. Se o empregador não faz isso, não dá esse direito. Então, vamos lá. O que acontece? Você trabalha, certo? Você foi demitido. Sim. Okay? Uma vez você é demitido, o empregador ele tem que te dar 30 dias de aviso prévio, no mínimo. Porque tem situações que são mais do que 30 dias. Depois eu posso explicar as situações que são mais, tá? Mas no mínimo são 30 dias, certo? Se o empregador não quiser dar o aviso prévio, ou seja, quer que você pare de trabalhar naquele momento, o empregador o que tem que fazer? Ele vai indenizar esse período. Ele vai pagar sem você trabalhar durante esses 30 dias.
ok? Sim. Então você não vai ficar no prejuízo. Pelo contrário, Sim. você vai receber por um período que nem trabalhou, correto? É isso que acontece, ok? Agora, se o juiz, perdão, se o empregado, o empresário, der o aviso, né? Então vai lá, não, eu quero te demitir, mas você vai ficar trabalhando 30 dias por enquanto para mim, né? Esse aviso, esse período que ele vai dar, o empregado tem o direito, né, de ter 7 dias contínuos de folga ou todos os dias sair 2 horas antes da sua jornada. O motivo é para ele procurar emprego. Tá? Só uma coisa, essa questão do aviso prévio ela é de via mão dupla, é recíproco. Ou seja, o aviso também é por parte do empregado, quando o empregado pede demissão. Ok? Então, por exemplo, se o empregado pede demissão, ele tem que dar o aviso. Se ele não der o aviso, o empregador tem o direito de reter, de tirar um salário das suas verbas rescisórias. Ok? Então, não é só a questão do empregado, mas também do empregador. Vice-versa. Os dois têm que dar o aviso prévio. Tá? De acordo com a lei, quantas horas que um trabalhador, ou seja, um diarista, deverão trabalhar? Ok. Nossa Constituição, tá? Na nossa Constituição, tá? A jornada de trabalho máxima de um trabalhador. Ela é de 8 horas diárias. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Ok? Então, o que acontece? O empregado trabalha segunda, sexta, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 8 horas. Concorda comigo que isso vai dar 40 horas? Sim. Faltou 4 horas. Então é por isso que a maioria das pessoas trabalham 4 horas no sábado, para fechar as 44 horas semanais. Ok? Então existem 2 limites aí. Existe um limite diário, que um dia a pessoa não pode trabalhar mais de 8 horas, e um limite na semana, que em uma semana a pessoa não pode trabalhar mais de 44 horas. E se trabalhar? Né? Enfim, o que acontece? Bem, se trabalhar, o empregador tem que pagar horas extras. Horas extras para o empregado. De quanto? No mínimo 50% do valor da hora de trabalho do empregado. Né? Assim, no mínimo 50%. Falo no mínimo 50% porque a hipótese pode ser 60%, 70%. Em quais hipóteses? É quando convenção coletiva do sindicato. Quando o sindicato, uma negociação coletiva entre sindicatos, empregados e empregadores, eles resolvem dizer que a hora extra vai ser de 60%, por exemplo. Aí, nesse caso, vai prevalecer sobre o que diz a Constituição. Porque é mais benéfico ao empregado. Ok? Após quantos meses que uma empresa não precisa avisar um funcionário para ela mandá-lo ir embora? Ok. Não existe previsão legal de tempo, em meses, tá? Para que a empresa não avise o empregado. Ela sempre terá que avisar. Só um detalhe. Tem situações, tem relações empregatícias que têm prazo determinado, correto? Nessas relações que têm prazo determinado, obviamente não vai ter aviso prévio, porque o empregado já sabe quando é que vai terminar a relação de emprego, né? Então, quais são as situações? As situações são de contrato de experiência, 90 dias, é um exemplo de contrato por prazo determinado. Então, nesse caso, o empregador não tem o dever de te dar um aviso prévio, neste caso. E também em outros casos, quando é situação de caso de trabalho temporário. Temporário também. Toda vez que tem prazo determinado, tem que pensar assim, contrato por prazo determinado não existe aviso prévio, porque você já sabe quando é que vai terminar. Ok? Agora, quando é por prazo indeterminado, houve demissão, tem que comunicar a demissão e dar o aviso. Ok? Quais são as suas dicas para trabalhadores e terceirizados e quem procura um emprego? Bem, a maior dica que eu posso dar, tá, é o que às vezes falta muito para nós advogados. Às vezes o cliente chega aqui, o trabalhador, e ele vem com muitas queixas, muitas alegações, porém pouco fundamento, pouca prova. Né? Então, a dica que eu posso dar, né, é que as pessoas elas possam registrar tudo o que acontece.
Tá? Através do... Hoje é muito fácil, hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos, pessoa tem um smartphone, faz um vídeo, grava. Então, às vezes as coisas acontecem e fica muito só de palavra contra palavra. E com isso no juízo, quando a gente entra com uma ação judicial, nós temos que provar o que nós alegamos. Não é simplesmente falar. Porque você não vai ganhar pela fala, pela prova. Exatamente, porque a outra parte também vai ter o direito de falar e dar a versão dela. Sim, porque você não vai ganhar porque você tem razão, você vai ganhar porque você consegue provar. Exatamente. Porque o juiz não é obrigado a acreditar no que você disse. Não é obrigado, tem outra parte também. Então, quando você entra, você tem que entrar com uma ação de forma responsável, né? Entrar com as provas. Né? Então, eu vejo que muitas pessoas não se atentam a isso, as coisas vão acontecendo, e não tem como provar o que diz. Né? Então, fiquem atentos a isso, tudo que acontecer na relação, né, trabalhista, na relação de trabalho ali, gravem, registrem, tenham, né, não deletem as conversas que vocês têm com o patrão, por exemplo, né? E também o que é muito importante são testemunhas. Né? Mas você lembra que tem algumas empresas, a maioria das empresas, não querem que as pessoas entrem também com smartphone, celular, tablet para trabalhar. Sim. Nesse sentido vai ser difícil para provar. Na verdade, assim, a gente tem que sempre usar o bom senso. Né? Então, assim, você vai buscar as provas até o teu limite, até onde dá. Né? Agora, você tem conversa com o teu patrão, certo? Provando aquilo que você quer. Aí você vai lá e deleta a prova, entendeu? Deleta aqui, tem as conversas lá e deleta, perdeu, entendeu? Então, claro que essas conversas podem ser impugnadas pela outra parte, porque pode ser alegado, que foi feito, enfim, foi trabalhado na foto, a outra parte pode alegar isso, né? Só que é isso, e em outros meios também, né? Nós podemos fazer ato notarial disso. Aqui, que é uma ata notarial? Você leva o teu celular, você vai ter um tabelionato, um cartório, um tipo de cartório, e lá vai haver um tabelião, tem fé pública. Então nós vamos mostrar isso a ele vai olhar e ele vai ver que aquilo ali é verídico, certo? O que está escrito ali. Tá? Então, com essa ata notarial, ela tem valor legal, certo? Claro, vai pagar por isso, não é tão barato. Mas, pelo menos, você tem alguma coisa. Isso se a outra parte impugnar. Porque se a outra parte não impugnar, considera-se verdade. Entendeu? Você apresenta. Se a outra parte não impugnar, a verdade é o que está ali. Entendeu? Então, a parte a empresa, o advogado da empresa vai dizer isso não é verdade, não é bem assim que aconteceu, entendeu? Então, enfim, você tem que estar munido sempre muito bem de um campo probatório muito bom, né? Para poder entrar com ação e ter chances de êxito, né? E não entrar com ação como se fosse uma sorte, né? Vamos entrar para ver o que dá. Às vezes dá certo, pode acontecer. Pode acontecer de você entrar com ação sem nada, somente com a tua alegação. E você ganha. Como? Se a outra parte não comparece à audiência, aí você ganhou, né? Por quê? Porque houve a revelia. Revelia é um termo jurídico, né? Em que acontece quando a outra parte não aparece na audiência, e aí tudo aquilo que você falou considera ser verdade, porque não existe controvérsia. Foi chamada ela para responder, ela não foi, não respondeu, não contestou, então é verdade o que tu disse. Uma vez sendo verdade o que tu disse, você ganhou o processo. Mesmo que você não tivesse nenhuma prova. Mas eu não posso, né, eu como advogado, entrar com uma ação presumindo que isso vai acontecer. Não, eu tenho que presumir que vai haver uma contestação, vai haver uma defesa, e se houver, vai ter um litígio, eles vão tentar provar o lado deles, eu vou provar o meu, enfim. Entendeu? Então, essa é a questão. Ok? Obrigado, doutor André. Eu agradeço essa oportunidade, foi muito bom, gostei bastante também de estar aqui conversando com o ANAC, né? E poder ajudar, né, a comunidade, a sociedade, enfim, a conhecer um pouco mais dos seus direitos, como se comportar num eventual litígio, né? E se preparar também, né, para uma possível litígio. Exatamente. E nós vivemos em sociedade, e litígios, infelizmente, sempre haverá, né? Sempre. Então, às vezes acham que não e tal, mas sempre está bem calçados, né? E já pensando que pode acontecer uma coisa e você já tem tudo já pronto. Mas é isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau. Prazer? Prazer.
Tá calor aqui dentro.